Oi, turma de Pederneiras, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade na nossa aula, então, que é a segunda aula, hoje sobre o tema mapas. A gente vai falar os tipos de mapas que existem, os tipos de projeções, e depois a gente vai ver na prática como que esse conteúdo pode ser cobrado no vestibular, tá? Com a resolução, então, de 5 exercícios, e posteriormente depois eu envio uma lista. Então, só para passar um contexto histórico, porque a gente já sabe qual é a função do mapa. O mapa ele é feito para representar uma realidade, tá? De uma forma mais facilitada. E ele também pode ser utilizado para passar as informações a respeito de algum lugar. Pode ser informações quantitativas ou qualitativas. E, consequentemente, a gente já viu também todos os itens que o mapa precisa ter e as alterações que a gente pode realizar nesse tipo de projeção, dependendo da mensagem que a gente quer passar. Porém, vocês precisam entender que para a gente ter chego nessa gama de mapas que existem hoje, eles foram evoluindo, tá? Então, se a gente começar bem lá antigamente, a gente vai ter esse primeiro mapa, que é, aliás, um dos mapas mais antigos já descobertos, que é o que a gente chama de Gassur. Ele é um mapa da antiga Babilônia, tá? Ele data de 2400 a 2200 antes de Cristo. Ele foi entalhado em argila e ele vai representar duas cadeias de montanha sendo cortadas por um rio. Consequentemente, por conta da localidade da Babilônia, eles imaginam que esse rio que atravessa é o rio Eufrates, tá? Então isso daqui é um exemplo antigo de mapa que já existiu, tá? Por que, que ele é muito diferente do que a gente tem hoje? Porque os mapas, de certo modo, eles vão representar a ideia daquela sociedade. Então, se aquela sociedade tem uma visão de mundo, ela vai ser representada por aquela visão. Se a gente pegar, por exemplo, o mapa da Idade Média, rotineiramente, os mapas da Idade Média eles eram sempre representados dentro de um círculo, porque eles acreditavam que o círculo era uma forma sagrada. Além de ser o formato da Terra, o círculo ele tinha toda uma conotação religiosa. E precisa lembrar que durante o período medieval, a Idade Média, a Igreja Católica era a maior instituição, a instituição que controlava quase toda a produção científica, principalmente, mesmo que seja pouca, existia, tá? E por conta disso, isso vai refletir todo esse contexto da época no mundo ocidental, tá? Bom, outro exemplo que a gente tem é esse mapa, que é o mapa de Cláudio Ptolomeu, tá? Ele foi um greco que extremamente estudou tanto cartografia quanto a astrologia. Astrologia ou astronomia? Astronomia, perdão. Astrologia dos signos. Ele estudou astronomia, tá? E vale salientar que nessa época era muito. As ciências elas não eram tão divididas como a gente tem hoje, por conta do grau de especialização. E o Cláudio Ptolomeu ele foi responsável por confeccionar esse tipo de mapa, onde ele representava o mundo. Preciso salientar que nessa época, que foi quando ele viveu, que ele nasceu ali por volta de 90 depois de Cristo e ele foi morrer ali por volta de 150, 160 depois de Cristo, foi um período que era os primórdios do mundo ainda, tanto que a gente está falando de Império Greco-Romano, tá? Então, o mundo que eles conheciam, basicamente era a Europa, costa norte da África e um pedaço da Ásia. Então, era isso que iria ser representado nesse tipo de mapa, tá? Outras contribuições que o Cláudio Ptolomeu deu tanto para ciências quanto para o mundo em si. Ele chegou a catalogar mais de 1000 estrelas, tá? Lembra que eu falei que ele tinha um trabalho como astrônomo? E a teoria do geocentrismo, que foi aquela refutada pelo Galileu Galilei, depois que no período da Idade Média, onde acabou levando ele para a Inquisição, infelizmente, foi cunhada pelo Ptolomeu, tá? Então a ideia de que a Terra é o centro do universo veio inclusive dessa pessoa, para vocês terem ideia da importância dele. Aqui a gente tem um zoom, praticamente, um detalhe, de como eram esses tipos de mapa antigos, tá? Eram o que a gente chama de cartas portulanas, que são mapas todos divididos em triângulos e quadrados. E vocês podem perceber que a costa, a parte litorânea desses mapas, ela é extremamente detalhada, ou ela tem pontos de referência.
Retornando novamente, naquela época, os sistemas de navegação não contavam com GPS, igual a gente possui hoje. Então, eles precisavam fazer navegações através de pontos de referência. E o único ponto de referência que você tem quando você estava no mar era o seu litoral, era a sua costa, tá? Então, por conta disso, esses mapas, para facilitar a navegação, utilizavam esses artifícios. Aí agora a gente avança um pouquinho e passa para o tipo de projeção criada por Gerald Mercator, tá? Esse tipo de projeção ela é utilizada até hoje, ela ficou bem útil. E nada mais é do que ele pegar o globo terrestre e colocar como se fosse um cilindro. Aliás, ele abre como se fosse um cilindro e depois ele planifica isso. Por que foi muito utilizado essa projeção do Mercator? Porque ela vai surgir ali na época das grandes navegações. Então, por volta ali de 1500, a gente já teve, por exemplo, o descobrimento do Brasil, já tinha o descobrimento da América, o caminho das Índias, tá? A Europa era o centro do mundo e de lá eles se lançavam grandes navegações que atravessavam os oceanos. Consequentemente, o conhecimento que a gente tinha de mundo expandiu e, obviamente, os mapas também. Aí a gente sai daquela carta portulana, que ficava mais restrita ali, por exemplo, ao mar Mediterrâneo hoje, e a gente expande e chega no mapa mundi. Mercator vai fazer essa projeção. E aí vai surgir esse. Então, com ele fazendo esse tipo de projeção, vai surgir esse mapa aqui, que fica melhor para a gente dar uma olhada. Os meridianos nesse mapa, eles são traçados paralelos, de um polo ao outro, tá? E vocês podem perceber que quanto mais afastado da linha do Equador, a linha central nossa, maior é o distanciamento de uma área para outra. Então, consequentemente, a linha do Equador ela acaba sendo comprimida e quanto mais próximo dos polos, mais deformado acaba ficando, principalmente a sua área, tá? Termos, vamos colocar termos sociais. Qual que é a grande crítica do Mercator ou o que as pessoas não que acusam, mas pontuam no seu tipo de projeção? Como ele era europeu e como a Europa na época era o centro do mundo, esse estilo de projeção a gente diz que ela é eurocêntrica, porque ela vai colocar em primazia a Europa e também o hemisfério norte, tá? Tem uma séria crítica nisso quando a gente vai avançar para a seguinte projeção, tá? Que é a projeção de Peter. O Peter, ele vai surgir, ele vai fazer um outro tipo de mapa, mesmo estilo de projeção do Mercator, porém, ele vai contrário à ideia de vou primazia ou eu vou favorecer um continente ou alguma cultura, tá? Por que o Peter fala isso? Porque quando ele vai cunhar os mapas mundi, a gente já está ali por volta de 1950, 1940, já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, e uma das consequências da Segunda Guerra Mundial foi o processo de independência das nações africanas, tá? Mais pra frente a gente vai falar do Pacto Colonial e depois do neocolonialismo, que foi uma versão moderna do Pacto Colonial que acabou sujeitando novamente a África à Europa. Essa relação de submissão dos países africanos aos países europeus, ela vai seguir um tempo, porém, com a Segunda Guerra Mundial, o poder desses países europeus enfraquecem e aí as nações africanas conseguem passar por processos de independência, tá? Se autodenominam repúblicas, países, enfim, países independentes e começam a ter soberania. Qual que é a questão que o Peter vai jogar e que é a grande diferença dele para o Mercator? O Peter, vendo todo aquele mapa representando a Europa sendo maior do que ela vai pontuar que todas as representações que existem do mundo acabam reproduzindo essa violência simbólica com essas culturas e com esses países que foram subjugados, tanto os países africanos quanto os países aqui na América do Sul, lembrando que a gente também foi colônia, tá? Então, quando ele constrói o mapa dele, ele projeta esse mapa para romper com essa visão.
Então, ao contrário do Mercator, ele não vai priorizar tanto a forma e o contorno dos continentes, como eu pontuei aqui, tá? O Peter, ele vai priorizar a área dos continentes. Então, enquanto o Mercator prioriza a forma, o formato e a distância entre os países e os continentes, o Peter prioriza a área, tá? Então vocês vão ver que não tem tantas deformações, principalmente quando você afasta do Equador para o Polo, tá? E aí, consequentemente, na projeção do Peter, a gente vai ter uma grande mudança, que, por exemplo, o continente africano não vai ser extremamente reduzido, tá? Ele vai ser representado na sua totalidade, e isso acaba sendo um simbolismo da independência que essas nações contribuíram, conquistaram. Aqui, se a gente fizer uma comparação, dá para vocês verem, por exemplo, o tamanho do Brasil na projeção de Mercator e na projeção de Peter, tá? E se vocês pegar, principalmente, por exemplo, a Groenlândia, na de Mercator, ela é gigantesca, quase do tamanho do continente africano. E se vocês pegarem na de Peter, que é essa de cá, vocês vão perceber que não é bem assim. Acho que eu errei por conta depois da edição, mas vocês vão conseguir perceber qual é a certa, tá? Agora, com relação às projeções cartográficas. Eu já comentei em aula, mas eu vou reiterar aqui. A nossa Terra, ela é redonda, esferoide ou esferoide oblato, como a gente costuma falar. E quando a gente coloca uma figura tridimensional e a gente vai passar para o mapa, a gente precisa colocar essa figura tridimensional bidimensional, ou seja, passar ela para uma folha. E aí fica o problema de como que a gente vai fazer isso. Então, o que a gente mais utiliza na cartografia são 3 tipos de projeção, que é a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. A projeção cilíndrica seria o mesmo que a gente tivesse pego esse globo e projetasse ele num cilindro. E aí depois a gente abre esse cilindro e teria um mapa. A cônica, a gente iria projetar esse globo num cone, e aí depois você abre esse cone, tá? E a azimutal, você teria o globo aqui, você iria colocar um ponto central e abrir esse globo no seu ponto central, tá? Igual esses esqueminhas que estão aqui. A primeira projeção, então, que a gente vai falar é a projeção cilíndrica. Ela vai principalmente... Aliás, todas elas vão utilizar os paralelos e meridianos, mas imagina que eles vão ser sobrepostos num cilindro e, consequentemente, depois esse cilindro ele vai ter como se fosse a superfície terrestre cobrindo ele. E aí a gente desenrola para montar o mapa, tá? Desse tipo de projeção cilíndrica, a gente vai ter 3 subtipos, que é a projeção conforme, a equivalente e a equidistante. Na projeção conforme, que é a projeção do Mercator, a gente mantém a forma dos países ou dos continentes, as direções e os ângulos. A equivalente, que é a do Peter, a gente vai preservar a superfície desses continentes, ou seja, a área deles. E aí, consequentemente, o formato, distância, direção ou o ângulo, a gente pode acabar alterando, tá? E a equidistante, a gente vai manter alguns comprimentos numa escala um pouco uniforme, tá? E aí a gente mantém essa proporção entre as distâncias de um lugar e o outro. Aqui embaixo a gente vai ter uma projeção cilíndrica, que seria a projeção de Peter, uma equivalente, tá? E essa daqui é um esquema de como seria uma projeção equidistante. Vocês podem perceber que essas linhas verdes, elas vão ser sempre como se fosse uma espécie de linha guia para quem está fazendo esse mapa, para ele conseguir estabelecer as distâncias reais de um ponto ao outro e criar um mapa um pouco mais realístico no sentido de distâncias. A projeção cônica. A gente vai ter essa superfície que vai ser representada num cone imaginário. Esse cone, depois de aberto, ele vai formar um mapa que não serve para grandes dimensões, tá? Então, se você fizer um mapa mundi no formato cônico,
ele vai estar extremamente deformado e ele não vai ser tão vantajoso como a projeção cilíndrica. Aonde que vai ser utilizada a projeção cônica? Principalmente para apresentar os países da zona temperada. Aliás, não só os países, mas as áreas da zona temperada, que são aquelas latitudes médias, tá? Esse tipo de projeção, aliás, ele acaba deformando um pouquinho, principalmente a forma, e quanto mais distante da paralela de contato, ou seja, do ponto de convergência desses meridianos, maior é a deformação, tá? Então, consequentemente, nessa imagem aqui, a paralela de contato, ela vai estar aqui em cima, os meridianos, eles vão sair no sentido radial, eles vão se radiar, e quanto mais distante desse ponto aqui, ou seja, quanto mais para baixo você vir, maior é a deformação que é ocasionada. Já a projeção azimutal, a gente vai utilizar um ponto de tangente ou um ponto central, e a partir desse ponto a gente vai traçar todo o resto do mapa. Ele é utilizado principalmente para demonstrar as regiões polares, então o Polo Norte e o Polo Sul, tá? Ou para evidenciar algum país, colocando ele em ponto central do mapa. Esse tipo de mapa também é utilizado em radares e sonares, principalmente de aeronaves, por conta de que quando você está no ar, você consequentemente não precisa seguir uma rota fixa, você pode se locomover, vamos colocar, ou de se deslocar para qualquer sentido. E aí, consequentemente, você precisa traçar esse ponto central de onde você está. Aqui a gente tem os 9 esqueminha de como essas projeções podem ser feitas, tá? Então, a projeção plana, ela pode ser feita do ponto normal, que seria dos polos. Ela pode ser transversal, quando ela vai demonstrar a lateral do globo nossa, ou seja, quando coloca um país em evidência. E ela também pode ser oblíqua, quando ela vai pegar como se fosse uma semilateral do nosso globo. A cilíndrica, mesma coisa. A gente pode ter a projeção cilíndrica normal, a transversa e também a oblíqua. Reparam bem nesses esqueminhas do lado para vocês terem uma ideia de como fica a projeção do mundo, tá? A cilíndrica normal, obviamente, é a mais conhecida pela gente. E no vestibular, infelizmente, eles vão jogar algumas outras para confundir nossa cabeça. Então vale a pena vocês darem uma olhada. Pesquisa alguns modelinhos. Se tem dúvida, manda para mim, que a gente está sempre à disposição. E depois, obviamente, a gente tem as cônicas também nos seus 3 modelos. A projeção de Hobson, ela é como se fosse um meio termo, tanto entre a projeção de Mercator e a projeção de Peter, tá? Ela tenta fazer ela tenta casar tanto a forma quanto a superfície, aliás, a forma dos continentes, quanto as áreas e a distância deles. Então ela acaba deformando tudo, mas levemente. E obviamente é o modelo mais didático, é o modelo mais utilizado, principalmente nos nossos livros e apostilas, tá? Inclusive, uma grande diferença da projeção de Hobson é que os nossos meridianos, eles não são retos. Eles são formato de elipses, que são curvas. Ao contrário, por exemplo, de Mercator ou Peter, tá? Agora, vamos para a aplicação dos conteúdos. Com isso, a gente vai ver como que pode cair no vestibular esses conteúdos, tá? Então, aqui no primeiro exercício, a gente tem um mapinha e tem um enunciado. Observe o mapa de curvas de nível que segue. Questão A. Qual é a cota da altitude do ponto A? Questão B. Em qual sentido, em relação aos pontos cardeais, corre o rio principal desse mapa? Respondendo à questão A, como é um mapa hipossométrico, ou seja, ele tem as curvas de nível para mostrar a altura do terreno, a gente tem a identificação da curva e a gente também tem a altitude dessa curva ali. Então, se vocês repararem a letra A, ela vai representar a curva de 540 metros. Então, qual é a cota de altitude do ponto A? A altitude do ponto A é de 540 metros. Em qual sentido esse rio vai estar correndo? Questão B. A gente tem a seta ali no canto apontando o norte, porém, a gente precisa saber se esse rio está seguindo para o norte ou se ele está seguindo no sentido oposto. Se vocês repararem, a curva A era de 540
E conforme a gente desce no nosso mapa, a gente vai ter 520, 500. Então dá para entender, dá para imaginar que esse terreno ele está sendo uma descida. Porque aqui eu vou ter 540, aqui eu vou ter 520 e aqui eu tenho 500. Então eu consigo deduzir que o meu rio vem do sentido norte e ele corre para baixo. Porém, aí eu vou entrar numa questão. Preciso pegar a lousa. Isso aqui é a minha rosa dos ventos. Aqui eu tenho norte, aqui eu tenho sul. Norte, sul. Oeste, leste. Se o meu rio está vindo para cá, ele não está indo nem para o oeste nem para o sul. Então ele vai estar indo para onde? Para o sudoeste, tá? Então a resposta correta, o sentido que esse rio percorre é sudoeste. Realmente eu espero que o vídeo não deforme essa rosa dos ventos, porque senão vai dar erradinho. Segundo exercício sobre esses conteúdos. É um exercício de fuso horário. Então, às 16h30 em Pequim, localizada nas coordenadas 39,50 norte e 116 a oeste, em uma reunião de empresários foi tomada a decisão de instalar uma filial de uma indústria em Londrina, tem as coordenadas 23 sul e 51 oeste. 2 horas após o término da reunião, a decisão foi comunicada para o representante da indústria em Londrina. A que horas em Londrina o representante recebeu o comunicado? Vamos pensar comigo. Eu vou ter o horário de Pequim e eu tenho o horário de Londrina, aliás. Pequim vai estar a 116 graus a leste. E Londrina está a 51 oeste. Ah, Vitor, mas e aquele outro dado de 39 graus a norte e 23 graus ao sul? Como a gente está falando de fuso horário, a gente não vai utilizar esses graus de norte e sul. A gente utiliza leste e oeste, tá? Então, foca somente nisso. Aqueles outros dados foi mais para acabar confundindo a nossa cabeça. O vestibular faz isso. Então, eu tenho já de Pequim, tenho de Londrina. Vou precisar descobrir qual é o fuso de referência que esses dois vão estar próximos. Londrina é 51, meus fusos vão a cada 15, então 15, 30, 45, 60. 51 está mais perto de 45 ou de 60? 45 para 51 são 6 graus, 51 para 60 são 9. Está mais próximo de 45 graus. Pequim, 116. Ele vai estar perto de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. 116, fuso de 120 graus. Qual é o fuso horário daqui, então? Fuso horário de Londrina, 45, então está mais perto. Menos 3, perdão. Porque sentido oeste, tá? Esse é o sentido leste. Então aqui vai ser positivo. 120 divide por 15, o 120. E aí a gente vai achar que é 8. Vai ser 8. É 8 mesmo. Quando a gente vai falar de fuso horário, lembra que se a gente vem para oeste, a gente diminui. Se a gente vai para leste, a gente aumenta o nosso horário. Qual vai ser o horário que essa informação vai sair de lá? Alguns podem estar me falando que vai sair a informação às 16h30. Porém, essa questão ela joga uma outra coisa. 2 horas após o término da reunião, a decisão é comunicada para Londrina. Então, não foi às 16h30. Foi às 18h30, tá? Que essa informação vai ser transmitida para Londrina. Então, se ela saiu de lá às 8 horas, que horário que ela vai chegar aqui em Londrina? Bom, precisei voltar que estava acabando a memória do celular. Então, ó, vamos lá. A informação vai sair às 18h30 de Pequim
E aí, que horário que ela chega aqui em Londrina? Como que a gente vai fazer? Se ela vai sair de Pequim e vai vir para Londrina, eu vou passar por todos aqueles fusos horários para eu saber o horário que é aqui. Porque Pequim eu sei que é 18h30. Eu tenho 8 fusos desse lado, eu tenho 3 fusos desse lado. Se eu somar todos eles, eu vou ter 11 fusos. Como eu estou vindo para oeste, eu vou fazer menos 11 horas. 18 menos 11, 7. Tem os minutos, então essa informação vai chegar às 7h30 da manhã aqui em Londrina. Ou melhor, não é que ela vai chegar. Em Pequim vai ser 18 horas e a partir do momento que eles enviam essa informação, será 7h30 aqui em Londrina, tá? Qualquer dúvida nessa resolução, por favor, me mandem mensagem. Próximo exercício. Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Interessados no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e lá chegando observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de 1 a 5. Então, esse exercício ele vai ter o anúncio, que é esse daqui, Vila das Flores, e também a planta. Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno anunciado é o... Então, o exercício pede para mim considerar o anúncio, a planta e para eu descobrir qual foi o terreno anunciado. Vamos ver o que tem no anúncio. Vila das Flores, vende-se terreno plano, medindo 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã. Frente voltada para o sol no período da manhã. Guarde essa informação. A planta aqui, a gente tem o sentido norte para cima, sul, obviamente, vai ser para baixo, e a gente tem que considerar as informações. Vamos para uma questão. Para que lado nasce o sol? Deixa eu pegar meu quadro aqui. Imagina que a gente vai ter nossa rosa dos ventos aqui. Nossos pontos cardeais, norte, sul, oeste e leste. O sol sempre vai nascer do sentido leste para oeste, tá? É sempre do leste para o oeste. Pensando nisso, a gente tem o terreno 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu for colocar um esquema aqui, deixa eu colocar para cá. A gente tem uma quadra aqui, outra quadra aqui, e os nossos terrenos. Terreno 1 é aqui, terreno 2 é aqui, o 3 é aqui. Ah não, esse é o 4, perdão. Terreno 4, o 3 é para cá e o 5 é para cá. Se eu tenho aqui o meu norte desse lado, o meu oeste é aqui e o meu leste é lá. Logo, o meu sol vai nascer aqui. Ele vai iluminar a frente desses terrenos pela manhã, nesse sentido. Qual terreno que vai ter a frente iluminada? O terreno 2, o 4 e o 5. Já eliminei 2 terrenos. Esse eu sei que não é, esse também não é, porque de manhã ele vai ter as costas iluminadas. Agora vem a questão. O anúncio fala que é um terreno, 200 metros de frente, 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã. Como que eu vou saber agora qual é o terreno correto? Tá faltando uma informação.
Ah, achei a informação. Não tá faltando informação. Tá faltando eu calcular a área dos terrenos. Se eu sei que é 200 metros quadrados, aí eu vou ter que suspeitar de qual é a área desses bichinhos. Então, para isso eu vou usar o quê? A legenda, tá? Vocês estão vendo a legenda ali embaixo? Que ela tá assim. 0, 10 e 20. Ou seja, a cada 1 centímetro eu tenho 10 metros. Se eu for ver o terreno 2, eu vou ter 2 centímetros aqui, ou seja, 20, e aqui 20 também. 20 por 20 vai dar 400 metros quadrados, então 2 não é. O 4, eu vou ter 2 por 10, 200 metros quadrados, pode ser. E o 5, ele é o mesmo tamanho do 2, então ele também não é. Então, minha resposta correta é o terreno 4, tá? Que ele vai ser 200 metros quadrados e vai estar de frente pro nascer do sol. Um outro esqueminha, aliás, um outro exercício. A anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Basicamente deu a definição de anamorfose, né? Aí vou para o enunciado. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação dos espaços. Então essa questão é do Enem, tá? Ela tem as 5 alternativas, são 5 esqueminhas. E você tem que me falar qual deles é a anamorfose, ou seja, qual deles a forma ou a área foi alterada para mostrar alguma informação. A alternativa A gente vai ter um esquema de planície, não foi nada alterado. A B é um mapa hiposométrico, ou seja, aquele mapa de relevo com curvas de nível, então também não é. A D, a gente vai ter um perfil de relevo, que seria um corte transversal, então também não é. E a E, a gente teria um mapa ou uma planta urbana. Obviamente, então sobra a C, que ela vai mostrar ali a nossa América, tanto a América do Norte, Central e América do Sul, e você pode perceber que os Estados Unidos têm um tamanho completamente gigantesco se for comparar, por exemplo, com os países do Sul. Então, e a gente sabe que esse tamanho não condiz com a realidade. Consequentemente, é a anamorfose, tá? Alternativa C, porque esse mapa ele teve as suas formas completamente alteradas para passar alguma informação. Qual a possível informação que ele pode passar? PIB, aliás, que é o Produto Interno Bruto, a renda per capita, enfim, alguma informação principalmente voltada à economia, tá? Que daí a gente sabe que os Estados Unidos é superior, é o principal país ou mais evoluído, avançado das Américas, consequentemente ele seria o maior. Aqui a gente teve então algumas aplicações de como pode ser cobrado no vestibular. Daqui a pouco eu mando lista de exercícios para vocês, resolvam, tá? E logo logo em breve a gente já sai desse período de quarentena e a gente volta com nossas aulas presenciais, tá? Tô com saudades, bons estudos e qualquer coisa, tô à disposição, gente. Tchau, tchau!